Boa Boa noite, noite. gente. Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que está aqui nessa palestra, a primeira palestra aqui do Learning Lab sobre profissões na TI. Agradecer a Lavínia já de antemão por ter aceitado o convite de ser a primeira palestrante aqui no projeto. E vamos começar, né? Antes da Lavínia começar, eu gostaria aqui de fazer uma pequena introdução sobre ela, né? Antes dela começar. Eu sou o Matheus, eu sou que faço parte do Learning Lab, estou aqui com o Thiago, a gente vai ser o host dessa noite. Hello. E vamos começar. A Lavínia, né, ela é analista UX e engenharia de software. Ela se formou aqui no campus de Russas. Ela tem 24 anos. Ela realizou pesquisas voltadas para a DHC no LINSE, que é o Laboratório Interdisciplinar de Ciência da Computação e Engenharia de Software. E atualmente ela é aluna de mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal do Ceará, com foco em internet das coisas, machine learning e testes, realizando pesquisas pelo grupo GRIT. Profissionalmente, ela já atua como engenheira de software na empresa YPro e como analista de UX na empresa WDA. Então agora eu peço que vocês aproveitem ao máximo essa oportunidade com essa palestra com a Lavínia e também que reservem as suas dúvidas e perguntas para o final. Exatamente, gente. Vai anotando aí as dúvidas de vocês. Anotem. Lavínia, você pode compartilhar a tela, tá? Ok. Eu tô me sentindo até uma pessoa importante agora. Mas você é muito importante. O currículo desse aí não é para qualquer um, não. Exatamente. Quando vocês estiverem vendo a tela, por favor, avisem. Estamos Vamos vendo. ver. Então, vamos lá, vamos começar, né, gente? Boa noite. Meu nome é Lavínia, como já falaram, e primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar dando essa palestra. Eu nem sabia que era a primeira, estou honrada, muito obrigada. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como é a minha experiência profissional como analista de UX e como engenheira de software. Eu espero que seja mais como uma roda de conversa do que até mesmo como uma palestra, então sintam-se à vontade para perguntar qualquer coisa que vocês quiserem. Então vamos começar, né? Eu sou a Lavínia, como já falaram, sou formada em engenharia de software aí no campus de Russas. Eu atuo atualmente como analista de UX na empresa da WDA e como engenheira de software, né, que vou explicar um pouquinho mais para frente, na empresa Wipro, que é uma multinacional da Índia, se eu não me engano. Eu sou mestranda em ciência da computação e as principais linguagens que eu estou atuando no momento é .NET Core, Angular e Vue. Como eu escolhi a minha profissão? É uma história bem interessante, na verdade, porque antes de entrar na faculdade, tinha aquela velha história de que tem que fazer direito, medicina, então engenharia civil, e eu não queria isso, porque eu queria trabalhar pouco. Queria trabalhar só as minhas 8 horas de trabalho mesmo, e estava tudo bem. Uma mentira, inclusive. E eu vi uma palestra de divulgação do campus da UFC e fiquei muito interessada na área de engenharia de software. Então, eu fui, fiz a universidade aí, né? Entrei, passei para o curso, fiz toda a minha graduação. E quando foi meados de, sei lá, faltava um ano para terminar o curso, a gente já organizou a SESCOMP, eu, o Marcos, o Ian e muitas pessoas, e apareceu uma oportunidade de estagiar na empresa Evia, que era uma empresa aqui de Fortaleza, que foi comprada pela Wipro, que é a que eu trabalho atualmente. Então, eu escolhi a minha profissão de engenharia de software nessa questão aí da graduação, e na parte de analista de UX e de UI foi por conta de participação em projetos de pesquisa, que no meu primeiro ano, se eu não me engano, eu entrei no projeto liderado pela professora Marília, e eu me apaixonei por IHC. Eu adorava tudo que poderia fazer, principalmente a parte de avaliação. Então, eu me apaixonei pela área e quis atuar nas duas vertentes, porque por que não, né? Sobre como eu consegui a minha vaga e quais as experiências necessárias, bom, a vaga foi networking, e eu acho que essa é a lição mais importante que eu posso deixar para vocês hoje. Façam networking, aproveitem a oportunidade de vocês de estarem na universidade e façam
façam colegas, façam amigos, sejam amigos dos seus professores. Aproveitem as oportunidades de bolsa, aproveitem as oportunidades de organização de eventos, porque isso te leva a ter contato com pessoas diretamente da indústria. E se não, e por exemplo, meus professores não são da indústria, mas os professores de vocês têm contato com pessoas da indústria. Então, como foi que eu consegui a vaga? Com a organização da SESCOMP, a gente teve muito esse contato direto com algumas empresas. E uma dessas empresas foi a Evia, liderada pelo Márcio na época. E ele adorou o nosso trabalho e gostou muito de como a gente era organizado e proativo, e que se a gente era assim, organizando um evento, imagina na nossa profissão. Então, quando apareceu a oportunidade de estágio, mandei meu currículo para lá e ele disse, Lavínia, vamos fazer isso aqui, vamos fazer acontecer, vamos dar um jeito, porque não era tão fácil quanto é hoje em dia, as coisas não eram remotas, então eu tinha que vir para Fortaleza toda sexta-feira para fazer o estágio, enfim. E quais foram as experiências necessárias adquiridas? Noções de programação, que é algo que vocês veem na própria graduação. A gente pode até dizer, mas às vezes as tecnologias não são muito que a gente estuda, né, que a gente vê nas disciplinas, não são tão atualizadas, mas são, por exemplo, lógica de programação, o básico do desenvolvimento web, você aprendeu um pouco de HTML, um pouco de CSS, você aprendeu o conceito da programação, né, essa lógica que a gente está vendo, é o que mais a gente utiliza hoje em dia. Se você tiver essa lógica, você consegue programar em qualquer linguagem. Só basta você tirar um tempinho para estudar. Mas se você tivesse que estudar toda essa lógica, era muito mais complicado. Então, você ter as 3 chaves principais para todos que tiverem aqui, espero que vocês consigam isso. Façam muito networking. Aprendam bastante essa parte de noção de programação, né, a lógica de programação. E sejam proativos, mostrem o espírito de liderança, porque é algo que é super visto nas empresas, porque elas querem que pessoas entrem na sua empresa, que permaneçam lá. E para permanecer, você tem que ter esse espírito de proatividade e de liderança. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como é o meu dia a dia na profissão. Eu tirei alguns prints do que eu mais faço, relacionado à analista de UX. Ela abrange muita coisa, na verdade, a gente vai abrangendo da parte do design até a parte de avaliação. E uma coisa que vocês vão ver, tanto nessa quanto na engenharia de software, muitas reuniões. Por isso que tem uma foto ali do Google Meet, a gente tem muita reunião. Para planejar, para discutir, para analisar esses requisitos. Então, a gente pega esses requisitos junto com o PO, transforma em algo que seja visível, um protótipo navegável que seja legal, para que seja validado, e a gente elabora testes com os usuários e faz essa realização. Tem algumas técnicas que a gente estuda na graduação que a gente usa. Então, a minha vida como analista de UX é isso. A gente faz esse design, a gente pensa qual é a melhor forma do usuário ter uma boa experiência, porque às vezes a gente está aqui decidindo, um botão pode fazer diferença na experiência do usuário. Então, a gente pensa nisso, a gente senta, para e analisa, será que essa interface está entendível? Esse ícone, será que está dando a impressão correta? Esse título que foi dado, será que realmente ele está passando a conotação que a gente quer que ele dê? Ele está passando a funcionalidade de forma direta e clara? Então, esse é o meu trabalho como analista de UX, só um breve, para mostrar brevemente para vocês. E como o meu dia a dia na profissão de engenharia de software, a gente faz coisas um pouco parecidas, né? Eu também atuo nessa parte de análise, principalmente porque eles gostam muito dessa ideia, dessa noção de você ter conhecimentos sobre outras áreas que possam melhorar o seu desenvolvimento. Então, novamente, muitas reuniões. A gente eu faço toda essa prototipagem eu analiso os requisitos, né? Gero os artefatos, gero o mapa mental, faço os protótipos, valido e ainda desenvolvo. Então, desenvolvo com Angular, desenvolvo com .NET Core e um pouquinho de Vue também. O que o ambiente acadêmico me ajudou, né, para que eu pudesse estar na minha profissão, foi o conhecimento teórico
networking e habilidades pessoais. Às vezes a gente fica meio irritado, né? Porque o professor passa trabalho demais para a gente apresentar, mas às vezes esses trabalhos te dão a oportunidade para treinar a tua oratória, que é algo que eu vivo dizendo para todo mundo, o mundo é dos espertos. Então você tem que, se você não for, você tem que pelo menos parecer, né? E a gente parece esperto quando a gente começa a falar sabiamente sobre as coisas. Então, quando você tem a prática da oratória, isso é maravilhoso, porque você consegue conversar com todos os tipos de pessoas. O networking, como eu falei, já é a base de tudo, vocês vão para onde vocês quiserem, se vocês tiverem um bom networking. E o conhecimento teórico que ajuda pra caramba quando você vai para a prática. Como é vivenciar na prática o que eu aprendi, né, na teoria do ambiente acadêmico, e quais foram os choques de realidade para atuar na profissão. O primeiro, a minha vivência foi muito boa, porque o nosso curso é muito bom. A gente sai com um conhecimento teórico muito bom, mesmo que não pareça isso no começo, mas a gente estuda padrões, a gente estuda projeto, a gente estuda processos, e a gente entendendo isso, a gente vai para muito longe. O que mais me chocou foi a diferença das tecnologias. Eu lembro que quando eu fiz o web, a gente estudou JSF, JSP, que, meu Deus, acho que nem existe. E a primeira coisa que, quando eu cheguei no estágio, foi: Lavínia, tu vai ter que estudar Angular e tu vai ter que estudar .NET Core. E faz aí uma coisa pra gente. E eu tive que fazer, né? Porque eu precisava do emprego. Então, essa diferença de tecnologias é o que vocês mais vão se assustar. É o choque de realidade mais cruel que todo mundo vai ter, mas é um início. Porque quando você percebe que, se você tiver o conhecimento teórico, você consegue aplicar isso em diferentes tecnologias, você vai longe. O que eu falei, né, o conhecimento de processos e padrões é um grande bônus. A maioria dos recrutadores veem isso também, porque grande parte das empresas, elas utilizam Scrum ou outras metodologias ágeis. Então, é interessante que você tenha esse conhecimento. Você tem que propor soluções que sejam boas, viáveis e otimizadas. Então, se você tiver um conhecimento de padrões, se você tiver um conhecimento de processo, desculpa, gente, minha cachorrinha. Você consegue opinar, você consegue dar a sua opinião e você é visto. E quando você é visto, você tem mais oportunidades. E eu acho que o maior choque de realidade hoje em dia é a variedade de oportunidades e possibilidades de carreira, né? A gente está com um mercado em super alta, tem milhões de vagas de emprego para todo mundo e tem várias possibilidades, porque você pode ir só para front-end, você pode ir só para back-end, você pode ir para DevOps, você pode ir só para análise, você tem milhões de oportunidades e isso não é uma coisa que você vai definir agora na graduação. É uma coisa que você vai vendo, eu gostaria de trabalhar com isso, eu acho que isso é legal. E quando você vai para o mercado de trabalho, aí você vê, isso aqui não é muito legal, acho que eu vou para isso daqui. Isso é uma coisa com o tempo, isso não é uma coisa que você descobre assim de cara. Então, isso é um choque, porque às vezes você pensa que vai trabalhar com algo muito bom e na verdade nem é tão legal assim. Ou então você acha que é uma coisa super chata, vai ver, é super divertida. As minhas principais dificuldades, né, enfrentadas em relação ao início da carreira, foi entender qual era a área que eu queria seguir, porque, primeiro de tudo, eu não sabia se eu queria ir para a pesquisa ou se eu queria ir para o mercado. Como eu passei muito tempo dentro da pesquisa na graduação, eu sempre achei que eu iria querer continuar nesse caminho, de fazer mestrado, de fazer doutorado, mas quando eu tive a oportunidade do estágio, que é uma oportunidade importantíssima para todo mundo, eu percebi que eu gostava do mercado de trabalho, eu gostava da vida de uma pessoa que trabalhava sem ser relacionada à academia, né? Então, para mim, uma das maiores dificuldades no início da minha carreira foi escolher. É tanto que eu passei 1 ano e meio trabalhando e entrei no mestrado, porque eu queria ver se eu gostava e tudo mais. Assim, spoilers, eu prefiro mercado de trabalho. As dificuldades também foi o estudo de novas tecnologias, né? Como eu falei, a gente não tinha tanto esse contato e você vai começar como desenvolvedor, pelo menos a maioria das pessoas vai começar como desenvolvedor.
mesmo que o seu conhecimento seja muito básico, mas você pega práticas, você consegue entender, você consegue trabalhar melhor se você começar como desenvolvedor, né? Entendendo como é que é todo o processo, como é que você pode ajudar, enfim. E o terceiro ponto é a adaptação à empresa. Porque, assim, a gente tem milhões de empresas de TI, mas normalmente essas empresas, elas terceirizam serviços. Então, você tem que se adaptar a algumas questões da empresa e, às vezes, de uma outra empresa que você está sendo terceirizado. Então, essa foi uma dificuldade para mim no início também, porque, às vezes, essa empresa é muito massa, muito legal, mas a empresa que está sendo terceirizada, ela te puxa mais, ela cobra coisas que a própria empresa não cobraria. Então, essa foi uma das dificuldades no começo. E como eu consegui contornar, eu fui tentando, eu fui persistente. Eu não desisti, eu fui estudando, eu fui tentando sempre estar renovando o meu conhecimento e conversando com pessoas. Eu acho que isso é um dos pontos principais. É você entrar e tentar fazer amigos, porque são as pessoas que vão fazer com que teu ambiente de trabalho seja muito bom. Não existe essa coisa de que você vai trabalhar só, você nunca vai trabalhar só. Sempre vai ter alguém para você conversar, sempre vai ter alguém para te dar apoio, que você vai ter que se reportar. Então, o melhor que você pode fazer é você tentar ser amigo das pessoas, você tentar ter essa colaboração de forma amigável. O que é preciso para enfrentar as dificuldades que vão surgindo ao decorrer do exercício da profissão? Uma das minhas principais dificuldades, né, como eu falei, foi a identificação com a área escolhida, né, identificar qual área que eu queria. Então, assim que você acha a sua área escolhida, você persevera nela, porque você quer, você gosta. Você nunca vai amar o seu trabalho para sempre, gente, porque é um trabalho, você ganha dinheiro para isso, senão estava todo mundo trabalhando de graça, né? Mas a partir do momento que você se identifica com a área que você está trabalhando, você vai perseverando nela e você gosta, você vai enfrentando os desafios que tem. E, como eu falei, né, se você tiver uma boa comunicação, você vai enfrentando essas dificuldades de forma legal. Eu não consegui entregar uma demanda para hoje. Conversa com teu chefe, né, com teu gerente, com teu PO, eles vão ser legais, as pessoas não são tão difíceis de lidar assim. E o maior de todos, mas que está aqui porque eu não sabia quem era que tá, que é lembrar que você tem que pagar os boletos no fim do mês. É bem importante. E como eu tive certeza que a profissão que eu tô me faz querer permanecer nela, é porque a gente na área de TI, a gente tem vários pontos positivos, como o home office, você sempre está sendo desafiado a fazer uma coisa nova, de inovar e ser uma pessoa que está sempre se atualizando, e isso é muito legal, porque quando você fica na mesmice, isso não é muito legal. Então, acho que foi isso que me fez ficar, foi poder saber que eu estava inovando e que viriam mais desafios à frente e que eu teria uma certa comunidade por estar trabalhando no home office ou por ser na área que eu gosto. O que fazer para ser um profissional de destaque na área? Proatividade e network. Eu vou repetir novamente, porque é o que talvez seja o mais importante para todo mundo, networking. Os seus amigos, agora que as pessoas não dão nada, pode ser uma pessoa super importante no futuro e vai lembrar que você tratou ele bem, vai lembrar que você é um bom profissional e vai te arranjar um emprego. Então, tenham um bom networking, sejam pessoas proativas para que vocês sejam notados, não só nas suas empresas, mas na própria graduação. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, eu estou aqui à disposição. Eu espero que seja uma roda de conversa legal aqui. Eu tenho uma dúvida. Lavínia, como você falou, né, das suas dificuldades, se você pudesse dar uma dica, né? É uma pergunta até clichê, mas se você pudesse dar uma dica para você que acabou de iniciar aí no mercado de trabalho, qual dica seria assim? Nossa, isso vai te salvar de muita dor de cabeça. Rapaz, uma coisa que vai te salvar é dar uma olhada no que é a demanda, ler a demanda corretamente, tenta entender o que realmente ela é e o que eu falei, façam amigos, sejam amigos das pessoas.
se você tiver... É muito mais fácil você trabalhar se você estiver trabalhando com uma pessoa do seu lado que você gosta, porque ela te ajuda e você ajuda ela. Então, se você tiver uma pessoa, uma boa comunicação com as pessoas com quem você trabalha, essa é a melhor dica que eu posso te dar. Sejam amigos, sejam colaborativos e tenham uma boa comunicação com o seu time. Seja uma boa pessoa, gente. Ninguém gosta de chato. Ninguém gosta de inchada, gente. Mas também não fiquem perturbando os amiguinhos o dia inteiro. Isso não é legal. E aí, gente, vamos fazer mais perguntas? Lavínia tem uma pergunta, enquanto o pessoal não se manifesta no chat, tá, galera? Quem quiser ligar o microfone e fazer pergunta para a Lavínia também pode. A minha pergunta é: como foi o processo de conquistar o primeiro emprego e como foi se adequar ao ambiente de trabalho? Ok. Bom, lá na Ivia, né, que foi o meu primeiro emprego, eu fiz estágio lá também, então eu já conheci algumas pessoas lá de dentro, e uma das pessoas que fazia estágio comigo foi para o mesmo projeto que eu, então eu já saí ganhando, né, porque tinha uma pessoa que eu gostava. E o processo da empresa, assim, na verdade, a maioria das empresas é muito fácil de se adaptar, porque a nossa área, ela é muito, principalmente agora, né? A gente tem muitas oportunidades de trabalho, então as empresas sabem que se não tratarem o funcionário bem, o funcionário vai para outro canto e problema deles, entendeu? Porque é o que eu disse, né? A gente trabalha pelo dinheiro. Se fosse para trabalhar na amizade, a gente trabalhava de graça. Então as empresas sabem disso. Então elas sabem que se não tratarem você bem, você vai para outro canto e tá tudo bem. Então a maioria das empresas, elas têm esse cuidado de te inserir bem, de ter esse acompanhamento, e aí vieram delas. Eu fui muito bem acompanhada. Eu falo com pessoas que me acolheram no primeiro dia, desde até então. Então, foi muito de boas, assim, para mim. E para achar, foi o que eu falei, né? Eu fui cara de pau. Porque isso é uma coisa muito importante para quando você está na graduação, você ser cara de pau. Eu fui cara de pau mesmo, quando chegou a época de fazer o meu estágio, eu mandei meu currículo mesmo para a empresa, porque se Márcio tinha me prometido que ia me dar um estágio na Sescomp pelo meu trabalho, pois ele vai me dar. Mandei meu currículo, fui atrás e fui tentando. E é isso. Sejam cara de pau, façam amigos e dá tudo certo. A Marina Acho que fez é o aqui que uma você- pergunta. É o que eu sempre falo, né? Não, a gente vai atrás da humilhação, né, Lavínia? Exatamente. E às vezes você nem é humilhada. Eu já tive tanta oportunidade Verdade. legal. Semana retrasada, eu fiz uma entrevista para uma empresa que eu já tinha, não, que eu nem esperava que eu fosse fazer uma entrevista para essa empresa. E, meu Deus do céu, foi uma ótima experiência. Eu passei. Não, mas foi maravilhoso. Eu já sei como é o processo e eu posso tentar em breve e vou tentar de novo. Já vou sabendo como é o processo. Tem essa Não, também constrói. pergunta do Pedro, que fez aqui no chat. O Pedro fez assim, Lavínia. Agora, no terceiro semestre, vejo muito do pessoal dizendo que é importante se manter presente, tanto na academia quanto no mercado de trabalho. Particularmente, o que te ajudou a manter um equilíbrio entre os dois? Cara, eu não mantive, né? Assim, na época da minha graduação, eu só fiz estágio quando teve que fazer mesmo. Eu foquei completamente na graduação e só fui para o mercado de trabalho quando eu tive. Porque as oportunidades para a gente naquela época não eram tão grandes quanto as de vocês de hoje em dia, né? Tem empresas aí que estão atrás de pessoas, mas a gente não. A gente tinha o N2S e tinha a Salto, né? Que era aquela empresa de trabalho mais com a parte mobile. Então, a gente focava mesmo na graduação e depois, se viesse uma oportunidade boa de trabalho, a gente ia. Então, na época, eu não tenho como falar sobre, mas eu posso falar hoje em dia que eu estou tentando fazer esse equilíbrio do meu mestrado com o meu trabalho. E é muito difícil, gente. É assim, se você tem a oportunidade. Só um minutinho, só brigar com a minha cachorra para latindo. Se você tem a oportunidade de só estudar, só estude. Foque no estudo, termine logo isso e depois vá para o mercado de trabalho.
Mas se você acha que você consegue manter os dois, tente. Mas, assim, é muito complicado, é muito difícil, porque a jornada de trabalho normalmente já é pesada, já é uma coisa que te consome muito. E a graduação, não vou nem comentar, porque vocês estão passando por isso. É uma coisa que consome o dobro. Você não tem hora para dormir, você não tem. Porque você tem muitas atividades para fazer. Então, se você tem essa oportunidade de não precisar trabalhar, o ideal é focar completamente na graduação e quando tiver de fazer estágio, você fazer. A segunda pergunta é da Marina, vou seguir na ordem do chat, tá, galera? Lavínia, dentre as diferenças do mercado e da graduação, para você, o que mais te impactou na entrada para os dois? Deixa eu pensar. Acho que na entrada da graduação, o que me impactou foi que eu não sabia de nada. Então, eu achava que eu era uma louca, escolhendo uma área que 60 pessoas, 50 pessoas, né? 25 já era formado na profissionalizante, na parte de redes, sabia codificar um monte de coisa, e eu era um ninguém que não sabia de nada e estava aprendendo tudo do zero. Então, isso para mim foi um grande choque. E fora isso tudo, né, que é uma coisa que eu nem comentei, o fato de a gente estar numa área completamente masculina. De 50 pessoas, 8 eram mulheres. Então, você vai ver isso em todos os ambientes que você for de TI. No meu trabalho, eu só trabalhei com homens até agora. Agora que eu estou trabalhando com uma mulher. Mas eu nunca tive numa equipe que tivesse outra menina, porque isso não é tão comum. Então, você tem um monte de piadinha que você escuta, que você não quer escutar, que, enfim, diversas coisas assim. E do mercado de trabalho, o que mais me impactou, eu não sei, eu gostei tanto do mercado de trabalho que eu não sei se tem uma coisa assim, ah, meu Deus do céu, foi difícil para mim. Acho que só esse ambiente masculinizado que é difícil de trabalhar às vezes, se você não estiver precisando muito de dinheiro. Eu vou me meter aqui, Lavínia. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta para você, como mulher na TI. O que mais te impactou no sentido que é isso que eu quero e o que eu vou ficar aqui, independente do machismo que a gente tem, vive muito isso. Sim. E assim, qual foi assim, o que mais te motivou a manter onde você está? Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem muita evasão, né? Principalmente quando você é mulher. E fora piadas que escutamos, enfim. Eu pergunto, qual foi o seu maior motivo para continuar aqui e não desistir? Na graduação, foi só a vontade de calar a boca das pessoas. Assumo que foi um dos grandes pontos. A minha turma era completamente masculina, de menina só tinha basicamente eu, a Liana, a Bia Machado, mas enfim, que terminou era basicamente eu e a Liana. E tinha um povo lá da minha sala que eu não gosto até hoje, que se achava o fodão, ficava soltando umas piadinhas, que a gente sabe que é coisa de babaca. Aí eu só fui lá quebrar a cara dele, ganhar meu certificado de samba com laude e foi tudo ótimo. E baitas referências, não só a Vivi e a Marília, né? Mas na nossa época, a Jace ainda não peguei como professora, Jace, mas você é um grande ícone também. Mas a Tati também foi um grande exemplo. Meu Deus, eu olhava para a Tati, aí eu pensava que mulher foda e ela ainda viaja o mundo, eu quero ser essa pessoa. Então, era foco aí. O que me fez manter na área, né? Eu perdi completamente o foco. Mas foi ver pessoas inspiradoras, que eu tenho orgulho de dizer que são minhas inspirações até hoje, como a Vivi, a Marília, a Tati, a Bia, um monte de gente. E querer quebrar a cara das pessoas mesmo. Isso é um sentimento muito divertido, além de que o salário é bom, as horas são boas, a gente está no mercado de trabalho que ele é muito flexível, e isso é muito bom, que você não vai encontrar na maioria das profissões. Você tem, por exemplo, pronto, a própria WDA, né? Se eu, por exemplo, tiver que chegar 1 hora atrasada, eles vão entender, porque eu posso fazer o meu horário 1 hora depois. Mas se fosse, por exemplo, num setor de vendas, você não poderia fazer isso. Era bem capaz de você ser demitido. Então, foi uma das coisas que me fez continuar, né? Foram esses pontos.
A Jéssica Pontes também fez uma pergunta aqui no chat. Tem momento certo para mercado de trabalho ou vai de cabeça mesmo? Eu acho que vai das pessoas, vai de você, entendeu? Você que sabe o seu limite, você que sabe o seu tempo. Para mim, o meu tempo foi só quando foi necessário. Mas para você, pode ser que entrar no mercado de trabalho seja algo que faça te manter na graduação. Porque eu lembro que muitas amigas minhas foram saindo da graduação porque não tinham esse exemplo de mulheres trabalhando e não sabia como é que ia ser o futuro, então preferiam mudar de área. Mas talvez se elas tivessem entrado no mercado, já tivessem tido essa oportunidade de entrar no mercado, elas tivessem ficado até o fim. Então, assim, vai muito de pessoa para pessoa, né? Lavínia, prefiro só estudar e trabalhar só quando necessário. O João fez outra pergunta aqui. O choque de realidade quando estamos na universidade e as tecnologias usadas no mercado de trabalho são completamente diferentes. Como você se adequava no seu dia a dia trabalhando? Eu peguei só o meu embasamento teórico. Tipo assim, lógica de programação. Se vocês tiverem uma boa lógica de programação, se vocês tiverem exatamente isso que o Ian falou, se vocês souberem o conceito, vocês conseguem fazer a aplicação dessas tecnologias a qualquer momento, gente. Porque, por exemplo, eu trabalho com .NET Core, né, back-end. Se você souber como fazer uma lógica, se você souber como mexer num banco de dados, você tem tudo, porque a tecnologia você aprende facilmente, você tem exemplos na internet para você ver, você tem, só o que tem no mundo aí é GitHub liberado para você ver exemplos. Então, é muito fácil aprender uma tecnologia porque você tem muitos exemplos, mas é muito difícil você copiar a lógica de alguém, porque você não vai entender. Você tem que entender a lógica tem que sair da sua cabeça. Então, tendo o meu conhecimento teórico de tudo, eu peguei cursos e fui estudar a linguagem que a empresa me solicitou. Eu poderia ter parado em qualquer outra tecnologia. Não sei como é que seria o meu mundo se eu tivesse ido para outra tecnologia, mas eu sei que eu iria estudar e iria entender, porque eu tinha o conhecimento teórico. Então é isso, assim, foque em entender lógica, como fazer algumas coisinhas específicas, mas é pura prática. E assim, é muita prática, porque eu lembro que meus códigos do início, eu pegar hoje em dia, eu vou dizer, meu Deus do céu, o que eu estava fazendo aqui? Mas com prática você aprende tudo. Você consegue chegar em muito canto. O Jorge também fez algumas perguntas aqui no chat. Diante do choque das empresas pedirem competências totalmente inviáveis, você considera que os projetos pessoais voltados para a área são realmente necessários? E cada área precisa de um projeto específico? E contou muito, ou que contou mais fora os projetos? E o que fazer quando reprovar em uma entrevista desmotiva muita gente? Ai, gente, depende muito. Assim, eu vou falar dessa parte da entrevista, porque eu passei por uma recente. Nem toda hora você vai vencer. Tem que dar alguma merda em algum canto, gente, infelizmente. Porque você vai aprender com a merda, infelizmente. Eu passei por uma recusa de entrevista que eu sabia que eu ia perder, porque eu não tinha estudado o suficiente, porque é algo inalcançável, era inalcançável para mim, e eu ainda consegui. Eu ainda consegui fazer, né? Ainda tive essa oportunidade. Essa parte da entrevista é isso. Não deu certo, tenta outra, só que tem a oportunidade de mercado aí para você. E para projetos, conta muito, é importante você ter projetos, mas é o que eu tô falando, às vezes eles pedem para tu fazer testes, alguns testezinhos, né? Uma das partes da entrevista é fazer testes. E se tu souber bem, se tu mostrar bem, sem precisar de muita experiência, porque tem muita gente que sai daí com um ótimo conhecimento. Eu conheço, acho que é o Ismael, ele saiu daí como sênior da graduação. Então, assim, ir tentando. O mercado está cheio de oportunidades. Se você não passar agora, não era para ser.
pega a tua entrevista, tenta entender hoje onde que tu falhou, se tu acha que foi no processo de comunicação, se tu acha que foi na tua lógica que não estava muito boa, ou se foi, sei lá, o currículo. Faz alguma coisa pelo teu currículo, então procura um curso, uma certificação, tenta fazer algo diferente, que tu acha que vai melhorar o teu currículo. Assim, dicas. Certificações muito boas, melhora bastante o teu salário. Inglês, muito importante, saibam inglês, porque a maioria das empresas pedem isso. Se der, só se der, façam alguns freelances, tentem se encaixar em algumas coisas, mas assim, para vocês que estão na graduação, se encaixem em projetos de pesquisa. Vai ser a primeira experiência de vocês, não se cobrem tanto. O problema de todo mundo é porque a gente está se cobrando demais. Vai com calma, tudo tem a hora certa, vai dar certo. É só ter um foco. Se não deu certo, tenta entender por que não deu e melhora isso. Gente, dando uma pausa aqui nas perguntas, no final da palestra, eu vou mandar no chat um link, né, para vocês responderem o formulário, né? Formulário de feedback, né? Bem rápido de fazer, para vocês ganharem um certificado de vocês. Então, só esse lembrete. A Giovana fez uma pergunta aqui. Qual momento ou conquista mais significativa na sua carreira até o momento que te fez ficar, uau, eu fiz isso? Cara, eu acho que foi essa entrevista agora que eu fiz. Eu fiz uma entrevista para a Google e ainda fiz 3 etapas ainda. Eu mandei meu currículo, eles gostaram do meu currículo, mandaram mensagem. Eu fiz a entrevista com a RH, passei, fiz a entrevista técnica e eles me responderam dizendo: Lavínia, a gente adorou você, mas a gente acha que não é a hora. Mas a gente recomenda fortemente que você volte daqui a 6 meses e tente novamente. E isso, para mim, eu acho que foi a maior conquista da minha carreira, porque eu não esperava isso de jeito nenhum. Primeiro que eu nunca esperava que o Google fosse notar o meu currículo. Imagina passar ainda 2 fases. Então, eu acho que foi essa questão de ser rejeitada e parar para pensar. Cara, se eu no meu pior, eu tava cheia de crise de ansiedade, não tinha conseguido estudar, se no meu pior eu conseguir ter essa grande conquista, imagine quando eu estiver no meu melhor. Então, é trabalhar, tentar entender por que eu não passei na primeira e seguir em frente, tentar estudar e melhorar e seguir em frente. Então, acho que é isso. Bora, gente, fazer mais perguntas. Lavínia, você tocou agora num ponto que mexe comigo, que é a Google, porque eu tenho um sonho imenso de trabalhar lá. Então, eu vou pedir para você detalhar esses processos que você passou, que eu acho que seria interessante. Eu não sei se eu posso dizer muita coisa, porque é muita coisa confidencial, mas tem as chamadas, você pode mandar o seu currículo, manda o currículo tanto em português quanto em inglês. Aí, se eles se interessarem no seu currículo, eles te mandam um e-mail e eles marcam um dia para ter uma conversa do RH, que é a primeira entrevista com você. É uma entrevista. No meu caso, a minha primeira entrevista foi em português, porque foi com uma pessoa do Brasil, que ele me ligou, né? Falou sobre. Ele pergunta. Só um minuto. Nina. Eles perguntam sobre ambições, perguntam o que é que você quer no seu futuro, pergunta, enfim, X coisas voltadas a você, para saber se você se encaixa no perfil da empresa. Aí depois você tem uma porrada de teste técnico, que são testes em inglês. Você precisa saber inglês, você precisa falar inglês, precisa escrever inglês. É um teste técnico eles te dão um problema, tipo como se fosse uma prova de PA, e você tem que resolver em 45 minutos, em um quadro branco, sem usar IDEs, completamente sem nenhum atalho nem nada. Aí eles te dão uma ideia de uma coisa que vai usar algum conceito de estrutura de dados avançado. Algum conceito de estrutura de dados avançado, ou algo do tipo, só estrutura de dados mesmo. Por isso que eu digo, estudem lógica. Coisas de lógica são muito importantes. E você tem que apresentar a sua ideia de forma concisa, de forma bem explicada,
falando bem, mas eles mandam uma porrada de material, é ótimo. É de boas, assim. Vai dar certo. Foca que vai dar bom. Bora, Gil. Eu tenho mais uma pergunta. Eu acho que você já respondeu, mas só para garantir. A diferença entre o conteúdo visto na faculdade com a realidade das empresas é muito grande? Como você classificaria essa diferença? Eu pergunto isso porque geralmente, quando eu ia fazer alguns trabalhos, eu pergunto isso por causa da sua carreira de engenheiro de software. Como, por exemplo, você vai pagar requisitos de software. Eu sempre procuro na internet algum requisito de uma empresa real, só que eles nunca vão divulgar isso porque é sigiloso. Então, a gente nunca sabe se o que a gente vê na faculdade é aquilo mesmo na realidade das empresas. Então, eu queria saber como é que é essa diferença, como é. Olha, eu vou te dizer uma coisa que talvez vá mudar até o conceito. As pessoas não sabem fazer requisitos. Exatamente. As pessoas não sabem detalhar, as pessoas não sabem documentar. Eu tenho. Pronto, em um dos trabalhos que eu fiz, a pessoa desenhou num papel e disse assim: desenvolver. E eu que tive que fazer as histórias, eu que tive que fazer o detalhamento, porque eles não querem perder tempo com isso. Aí, quando depois chega a parte de dar manutenção, ninguém sabe nem o que estava acontecendo. Então, um diferencial que você pode fazer é proponham coisas, proponham melhorias às empresas, proponham processos, proponham templates de documentos que possam ser seguidos e que vão melhorar o processo da pessoa e como eles vão ver tudo. Você não precisa chegar com um documento, não vou fazer um documento de requisitos, mas vou fazer fluxos, vou fazer fluxogramas de regras de negócio, que aí, ó, pronto, as pessoas vão adorar, eles vão adorar, se você souber fazer, eles vão te amar pro resto da vida e não vão querer te largar. Experiência própria. Eu vou dar uma entrada aqui. Perfeito. Aí, quando eu digo para eles que eu quero fazer o processo do nosso projeto, como é nosso processo de publicação, de divulgação, nosso processo todo, passo a passo, ainda fico me xingando, tá vendo? Olha aí, ó, vocês estão tendo a oportunidade de fazer isso. Hoje mesmo eu estava pedindo um processo, veio só umas 5 linhas. Eu digo, não, eu quero o processo de todo o passo a passo, de como foi feito para fazer a palestra, né? Porque vai chegar um novato, eu boto uma pessoa novata, e como é que ela vai saber? Ela vai ter que ficar procurando do João, do fulano, os e-mails, não, botem lá o processo. Obrigada, ó, me ajudou. E pensem assim, pode ser eu precisando entender como é que funciona um projeto. Pode ser, às vezes você pega uns projetos de microserviço que você tem que buscar uma coisa no canto, depois uma coisa no outro, uma coisa no outro. Se você não tiver documentação, você não sai do canto. Você passa pelo menos um mês tentando entender o projeto. Só que se você não entregar nada, eles vão achar que você não está fazendo nada. Então pensem, se eu propor formas de documentação, não precisa ser um documento, foi o que eu falei, não precisa ser um documento completamente detalhado, com meu Deus do céu, vai ser uma coisa chata de fazer, ninguém vai ler. Faz um fluxograma, no Miro. Tão prático, tu compartilha com todo mundo que precisar compartilha lá, faz um mapa mental, faz uma coisa fácil de ser entendida, que ninguém vai achando ruim. E vai botando de pouquinho em pouquinho na cabeça dos teus chefes, entendeu? Eles, hoje em dia, só vão focar em desenvolvimento. É desenvolver, desenvolver, desenvolver. Se tu propor para eles uma questão de análise e provar para eles qual o benefício disso, tu tá feito na tua vida. Eles vão te adorar. Uma hora a conta chega, exatamente. Mais uma pergunta do Jorge. Lavínia, e como foi o processo do mestrado? Isso agrega no salário mais lá na frente em relação ao mercado de trabalho? Ai, meu mestrado foi só raiva, brincadeira. Depende muito. Algumas empresas eu sei que você precisa ter mestrado. Eu sei que na Google conta muito se você tiver mestrado. Eu sei que algumas empresas grandes, elas exigem algumas titulações, mas assim, o mercado está tão aquecido que às vezes é melhor focar em certificações que vão te dar um retorno salarial melhor do que em títulos como mestre e doutor. Então, tudo vai depender da área que você quer seguir. Se você quiser ser um professor, obviamente você vai ter que fazer um mestrado, obviamente você vai ter que fazer um doutorado. Se você quer seguir a área de mercado de trabalho e focar em DevOps, por exemplo, às vezes é melhor para ti fazer uma pós de 1 ano,
sem ser mestrado, doutorado, uma pós-graduação mesmo, e tirar umas 2 certificações. Que é bem melhor para ti, tu vai te render muito mais dinheiro. E outra pergunta que o Jorge fez aqui é por que você quis seguir carreira acadêmica? Porque eu achava que ia ser legal, gente. Sendo bem sincero, eu achava que ia ser super divertido, que ia ser algo muito parecido com a minha experiência dentro da graduação, que foi muito boa, mas foi bem difícil para mim. Está sendo, na verdade, né? Eu ainda estou fazendo mestrado, mas está sendo bem difícil porque eu peguei um tempo muito difícil de estudar, que é um tempo de pandemia, então é bem complicado, porque muitas crises de ansiedade, você tem pouco contato com as pessoas. Eu tenho pouquíssimo contato com as pessoas do GREAT, né, que é o laboratório que faz parte, algumas muito específicas, e para mim isso tira a graça de quase tudo, porque eu sou uma pessoa muito social, uma pessoa muito ativamente que gosta de ser amiga de todo mundo. Então, para mim é muito difícil não ter esse contato direto, né? Então, particularmente, assim, eu segui o mestrado na utopia da minha cabeça de que ia ser algo parecido com a graduação, e não foi. A Marina fez uma pergunta. Para quem está na graduação e quer entrar no mestrado, quais dicas? Projetos, pesquisa, artigos? Entra em projetos. Porque se vocês estiverem em projetos, vocês vão estar com outras pessoas conversando. Aí vocês ganham networking. E vocês conseguem mostrar proatividade, vocês conseguem colocar no currículo que participaram de projetos, que tiveram experiências em equipes, que, enfim, participem de projetos que vocês acham que são legais. Vai te dar um conhecimento muito legal, vai te dar oportunidades legais e vai melhorar o teu currículo. Artigos é legal também, artigos é sempre bom para quem... Se você quiser entrar no mestrado, foque na publicação de artigos, porque isso conta bastante, né? Porque tem um processo de pontos. Para você entrar no mestrado, você tem que fazer o PASComp e tem um processo de pontos. Então, eu não lembro qual é a pontuação do artigo, mas aumenta bastante, aí você vai lá para cima. É isso. A Gabriela Gama também fez uma pergunta. Lavínia, você durante a graduação não pensou em seguir uma carreira no exterior? Ou tem essa vontade? Eu tenho essa vontade e penso, mas a gente, como eu falei, né? Eu estudei na época das vacas magras, gente. Não tinha tanta oportunidade assim pra gente como tem para vocês hoje em dia, e talvez ainda nem tenha. Eu penso bastante em fazer essa parte do exterior, em ir para o exterior, procurar, até home office mesmo, sem precisar ir embora, mas eu tenho muita vontade de fazer um intercâmbio. Então eu tenho sim essa ambição, mas eu não acho que eu cheguei lá ainda. Então estou construindo. Eu não tenho dinheiro para ir para começar essa história, então tem que ir com calma. Aí de pouquinho em pouquinho, mas eu tenho sim essa ambição, essa vontade de trabalhar no exterior, ou para o exterior, né? Ganhar em dólar seria da hora. Mas eu acho que é com calma, é um passo a passo. Eu não acho que eu esteja pronta para esse passo de morar fora, porque por N coisas completamente pessoais, mas se você acha que você está pronta, cara, vai. Vai, se não gostar, volta. E tá tudo bem. É tudo tentativa e erro, gente. Assim, a sua carreira é completamente tentativa e erro. Não gostou disso aqui? Tenta outra área. O bom da nossa, enfim, da TI é porque você tem muitas oportunidades. Então você vai se descobrindo, principalmente no começo da carreira, porque eles te botam para atuar como tudo, né? Porque enfim, estagiário. Aí tu vai conseguindo identificar o que tu vai gostando. Ah, eu gosto mais de front, eu gosto mais de back. Aí vai focando nisso aí que vai dar certo. E só o que tem é oportunidade. Bora, gente, fazer mais perguntas. Oportunidade dessa é difícil, viu? Gente, só lembrando também que no final a gente vai pedir, né, pra gente, todo mundo que, se puder, né, ligar a câmera pra gente tirar uma foto, né, bem legal. Então, mas, e aí, gente? Tem mais nenhuma pergunta, não? Vamos fazer. Tu.
Acho que o pessoal esclareceu todas as dúvidas. Sim. Antes do Thiago enviar o link da frequência e o questionário também, eu gostaria que todo mundo ligasse as câmeras, se possível, pra gente tirar uma fotinha. Deixa eu parar pra mim. Fotinha bem legal. Lavínia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nossa, Sim, eu foi que muito- Foi agradeço. maravilhoso. Eu tava comprimindo aqui que eu já tive mais umas 5 ideias de artigo. Foi muito top, Lavínia. Ô, gente, obrigada. Eu agradeço. Foi Espero muito que tenha top. sido proveitoso para vocês. Se precisarem de alguma coisa, sei lá, mini cursos, podem falar comigo que a gente Não conversa. dei ideia, não. É. A gente entra em contato agora. A mente da Jace já tá assim já. O que eu posso falar, Eles dizem que Lavínia? tem que apagar minha lâmpada, que eu vivo com ideias aqui. Mas foi muito top a palestra, muito proveitoso. Quero agradecer também a presença de todo mundo, né, que veio aqui se inscreveu na palestra. A Lavínia, né, como a já te agradeceu. Então, vai ter outras palestras também, gente. Se inscrevam, fiquem lá atentos lá no Instagram do projeto. E é isso, vamos tirar nossa fotinha aqui, que eu já mando o link. Mas alguém vai ligar a câmera? Ou já posso bater o Máscara. print? Bora lá. O doado nunca liga, né, gente? Bora lá. 1, 2, 3. Sorriam. Pra você dar um feedback pra gente. É rapidinho, gente. Inclusive, gente, deixa eu fazer um breve comentário que eu já falei para Marina, né? Porque tudo que vocês mandavam ficava, Marina, isso é muito bonito. O trabalho de vocês é impecável. O trabalho de divulgação de vocês é belíssimo. O trabalho de tudo. O Instagram de vocês é bonito. A comunicação de vocês é excelente. Vocês têm um futuro brilhante na frente, porque se vocês. Se vocês continuarem desse jeito, meu Deus, vocês vão muito longe, porque vocês têm portfólio, vocês têm o que apresentar. Então, parabéns, assim, é incrível, realmente incrível o trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Olha aí, ó, você está recebendo elogio de uma super profissional. Ó, eu Eu virei não reclamo quando eu ficar brigando. designer, ó, por causa da XComp, viu? Aliás, mas eu ganhei notoriedade na XComp. Exatamente, o portfólio do Ian foi da Sescomp, gente. Então, vocês têm meu Deus, muito bom, incrível, maravilhoso. Top, gente. Pois não se esqueçam de preencher o formulário para ganhar o certificadozinho. Coisa rápida. Muito obrigada, gente. Aproveita as outras palestras, né? A nossa ideia é trazer diferentes profissionais para vocês terem esse contato, né? Não é um contato como a gente gostaria, né? De corpo a corpo, mas a gente está fazendo de uma forma que eu não te consiga abranger um público maior e você realmente possa tirar as dúvidas, né? As dúvidas que você sempre tem, justamente o que eu vou fazer da minha vida, o que essa profissão faz. Então, essa é a oportunidade que vocês têm. Então, aproveitem.